Oi, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um devocional desta segunda-feira da esperança. E hoje eu vou trazer para vocês uma palavra que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 21 e o versículo 1 e o versículo 2, que vai nos dizer assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Quando Davi ele manda contar os soldados, não era simplesmente algo sobre números. Era sobre confiança, era sobre aonde estava a segurança do coração dele. E Deus, ele nunca se moveu na vida de Davi por quantidade, mas por dependência. E naquele momento, ainda que de forma sutil, Davi começava a olhar para aquilo que ele podia ver, medir e controlar, e em vez de permanecer confiando totalmente em Deus. E analisando isso, me fez pensar que muitas vezes nós também agimos dessa maneira. Quantas vezes a gente precisa ver para se sentir seguros? Precisamos de garantias, de números, de respostas, para só então, depois disso, nós descansar. Mas Deus, ele nos chama para um lugar mais profundo, um lugar onde a nossa confiança não está no que nós temos, mas em quem nos sustenta. E algo que me marcou muito lendo, estudando isso, é que eu percebi que quanto maior a responsabilidade, maior também é o peso das nossas decisões. Porque Davi, ele não era um simples homem. Davi era um rei escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E as escolhas dele não afetavam só a ele, mas todo o povo. Porque o povo também poderia, sim, começar a confiar na força do seu braço. E Deus, ele não está olhando só para o que a gente faz, mas ele também analisa o que tem dentro de nós. Se é medo, se é controle, ou se ainda é só a confiança nele. E quando Davi ele percebe que ele tinha feito isso, que ele errou em fazer isso, ele se arrepende e ele escolhe então cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que maior era a misericórdia de Deus, que mesmo nas mãos do Senhor, ele sabia que ali ele tinha um lugar seguro. E hoje o Senhor ele nos chama para nós voltar para isso, para nós abrir mão do controle, para nós parar de confiar naquilo que é visível e voltar a depender totalmente dele. Porque no final nunca foi sobre o que a gente tem, mas sempre foi sobre em quem a gente confia. Que você hoje analise, talvez você está confiando em números, você está de uma maneira às vezes até sutil transferindo a confiança que era para ser em Deus e você está confiando em si mesmo. Que você pare hoje, que você leia, se possível leiam todo esse capítulo 21 e vocês vão ver qual foi o desfecho dessa história, a decisão de Davi, o que causou essa decisão. E que nós possamos voltar para o centro, nós possamos voltar a confiar completamente no Senhor, entendendo que é sobre quem nós confiamos e não sobre aquilo que nós temos em nossas mãos. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês, que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais essa semana que se inicia. Nós te louvamos pelo teu cuidado sobre nossas vidas e que nós possamos entender que não é sobre o que nós temos em nossas mãos, mas sobre quem nos guia
E é sobre o Senhor que nos acordou em mais um dia, é sobre o Senhor que nos deu a oportunidade de estarmos vivos em mais um dia, de podermos viver esse dia, de podermos levantar da nossa cama, se dirigir para os nossos trabalhos, para os nossos compromissos, Pai. É o Senhor quem nos sustenta. Não é a força do nosso braço, não é as nossas capacidades, não é a nossa intelectualidade, não é nós. É sobre o Senhor que nos guia todos os dias. E que a nossa confiança venha estar no Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, mesmo em meio aos momentos difíceis, e entender que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor que nos guia em tudo. Que a nossa força vem do Senhor. Que a nossa confiança venha a ser renovada nessa manhã. Que a nossa confiança novamente volte para Ti. E que nós possamos entender que contigo, aquilo que é impossível aos nossos olhos, nós conseguimos vencer. Mas sem o Senhor, por maior que sejam as nossas capacidades, sem o teu cuidado, sem a tua direção, nós não vencemos, Pai. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo esse devocional nesta manhã. Abençoa, Senhor amado, e guarda a vida de cada pessoa que ouve essa mensagem nesse dia. E que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana guardada, uma semana protegida por Ti. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada os nossos corações, invada a nossa vida e toque em nossa alma em mais um dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam de que Ele é bom o tempo todo.